Mas só para você observar que às vezes manter o jeito que você faz as coisas é o melhor que você está conseguindo agora, com o que você sabe hoje. E claro, você pode aprender mais para conseguir resultados melhores, mas sempre existe um ganho secundário em seguir como você está. E se a coisa não está andando, se não está evoluindo, algo precisa ser diferente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra, e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre uma situação comum para muitas pessoas que convivem com o alcoolismo de alguém que amam, que são momentos em que essa pessoa fica insuportável, que essa pessoa fica difícil de lidar. Principalmente depois que bebe, né? Quando ela bebe e fica insuportável. Como lidar com essa pessoa? Como fazer uma pessoa que fica dessa forma, como fazer ela parar de beber? E nessa live de hoje eu vou te falar sobre atalhos. O que são atalhos? Atalhos para a jornada. Qual jornada é essa? Qual é o objetivo aqui? Eu falo para levar para qual destino? Qual é o destino? Aonde que aponta o que eu falo aqui? Tudo que eu falo, e nesse vídeo de hoje também, é no sentido de te ajudar a se aproximar do destino de fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Para que você possa ser parte da solução e parar de sofrer por conta do alcoolismo de alguém que você ama. E você ter a oportunidade de transformar a sua vida e a vida da pessoa que você ama, mesmo que hoje ela não queira parar de beber, sem precisar brigar, discutir ou se deixar de lado para fazer isso, de maneira alguma. E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante que vai te ajudar em situações até do dia a dia. Então eu quero que você fique comigo até o final para que você possa compreender melhor tudo que eu tenho para te dizer hoje, que é bastante coisa, certo? Que é o seguinte, muita gente se pergunta, né? Poxa, Vitor, mas o alcoolista, ele fica muito insuportável, ele fica muito desagradável, é ruim conviver com ele quando ele está bebendo, né? Ele fica chato, fica incomodativo, ou ele fica dizendo coisas repetitivas, ou ele começa a chorar, a falar do passado, fica uma coisa muito desagradável de se conviver. Ou até mesmo outras coisas que não são só ditas, mas o cheiro, ou outras coisas que incomodam, né? O barulho da latinha, né? Tem muita gente que até o próprio barulho da latinha já é um trauma, né? Já irrita o ouvido, já começa a ficar até sem paciência, esperando e com medo de qual dia que isso vai acontecer, ou esperando que dia que isso não vai acontecer, né? E aí o que acontece? E a pessoa às vezes fica pensando, poxa, Vitor, mas como é que eu vou fazer quem eu amo parar de beber nessas circunstâncias? Como é que eu vou fazer quem eu amo parar de beber sem deixar de cuidar de mim, sendo que essa pessoa é tão desagradável quando ela bebe? Né? Então aqui eu vou te falar de um atalho, que é, o que eu vou te dizer aqui é uma forma de você, ao mesmo tempo, fazer duas coisas. Você andar em direção a que quem você ama pare de beber, e ao mesmo tempo você cuidar melhor de si, ao mesmo tempo. Então é nesse sentido que a dica de hoje vai causar, certo? Então é o seguinte, você não precisa estar junto com o alcoolista enquanto ele está bebendo. Pega aí, primeira sacada de hoje, primeira informação importante, eu vou explicar com detalhes. Agora, você não precisa aguentar tudo para fazer quem você ama parar de beber. Se essa pessoa bebe e fica insuportável, você não é obrigado e nem é interessante que você aguente essas coisas, certo? Eu não estou dizendo aqui que você deve desprezar o alcoolista, ficar 3 dias sem falar com ele ou fechar a cara quando ele estiver embriagado, porque se você só desprezar ele, você cria um mecanismo, uma dinâmica de relacionamento que não é interessante para a sobriedade. E além disso, desprezar ele, se você começa a ficar muito irritada, muito com a cara fechada, assim, frustrada pelo que ele bebeu, isso pode causar um problema, uma confusão, pode soar para ele, na percepção do outro, de que o problema não é o álcool, de que o problema é você que se incomoda com uma coisa que nem é grande coisa, né? Irrita isso, né? Mas olha só, por isso que é importante você entender isso, que a forma que você vai reagir a esses momentos desagradáveis pode comunicar uma coisa que você não quer. Pode soar, pode passar uma ideia. Às vezes sem perceber isso acontece, né? Mas começa a pensar sobre isso agora. E assim, talvez muitos dos comportamentos que você está tendo hoje na sua vida, em relação a essa pessoa que bebe demais,
E você às vezes pensa, e essas coisas te fazem sofrer, e muitas dessas coisas você acredita que faz isso para ajudar quem você ama. E se a gente pensar no senso comum, intuitivamente, parece que é uma forma de ajudar a pessoa que você ama. E talvez você se coloque nessas situações pensando nisso. Só que, na verdade, muita coisa no caminho de fazer quem você ama parar de beber não é intuitiva. Quer dizer o quê? Não é tão óbvia. É menos óbvio. E, na verdade, muitas das atitudes que você toma e que te fazem sofrer são grandes sabotadores de vocês dois. E na medida em que você começa a mudar esses comportamentos, eu vou te dar várias dicas, explicar bem porquê disso, você consegue avançar e usar isso como um atalho, vamos dizer assim, para deixar o caminho da sobriedade mais rápido ou mais seguro, no sentido de deixar ele, aumentar as chances de ele acontecer, de fato, adotando comportamentos certos. E para explicar isso, eu vou precisar usar alguns conceitos com você aqui. Então eu preciso da sua atenção para você conseguir entender isso, usar isso na sua vida, para você entender essa lógica e poder avançar, eu preciso explicar algumas coisas para você que precisam estar mais claras, tá? E a primeira delas é que eu quero te explicar que a nossa mente, o nosso organismo, segue princípios da natureza, da sobrevivência, do instinto, da evolução das espécies, vamos dizer assim. É natural buscar mais prazer e menos dor. Para todos, para o alcoolista também, para você também. E esse fluxo de buscar menos dor é involuntário. E talvez o alcoolista entre nesse fluxo natural e acabe bebendo. Vamos dizer assim, em outras palavras, é como se fosse uma zona de conforto. E talvez você também possa acabar entrando numa certa zona de conforto, repetindo coisas que até são desagradáveis, mas são coisas que você já está acostumado a fazer. E por mais que isso possa ser desagradável e ruim para você e até para a pessoa que você ama, isso não te ajuda, né? Então, esse ciclo, esse mecanismo de ficar é como se fosse um sonambulismo na vida. E ele acontece porque existe um equilíbrio com vocês dois. Porque aquilo que está acontecendo entre vocês, o alcoolista já conhece, né? O padrão de relacionamento já é meio repetitivo até, não é mesmo? Você já sabe mais ou menos o que vai acontecer quando você já vê certos comportamentos. É como se você já tivesse visto esse filme, mas não vale a pena ver de novo. Não é mesmo? Você quer mudar de filme, mas acaba que também entra nesse ciclo. E mudando, e vivendo a mesma coisa. E isso o seu jeito e o jeito da pessoa que você ama vai nutrindo o comportamento um do outro, num ritmo hipnótico, num ritmo involuntário, numa coisa cega, sonâmbula, indefinida, insuportável, mas familiar, conhecida, confortável, numa medida um pouco mais profunda. Eu falei para você desse ritmo de sonambulismo, esse ritmo de sofrimento, esse ritmo de um conforto artificial, porque sofre, porque dói, né? Porque causa dor, porque causa sofrimento. E aí eu vou te trazer um conceito que é o seguinte, é o conceito do parasita e hospedeiro. Isso tem na natureza também. Isso pode acontecer também no seu relacionamento com quem você ama. E como é que funciona isso? Como é que o parasita se comporta na natureza? O parasita se aproveita de outras coisas, de outras pessoas, de outros animais, né? Num relacionamento, o parasita é aquele que se aproveita de todos ao seu redor. Ele vive, é aquela pessoa que sempre se beneficia. O parasita é aquele que se alimenta do outro. Ele absorve a vida do inimigo, né? Ou do hospedeiro, sem retribuir nada ou quase nada. Ele absorve muito mais do que ele dá. Pessoas assim costumam ficar um pouco lesadas, elas costumam ficar um pouco paralisadas em relação a crescer na própria vida e buscar aquilo que ela precisa para chegar onde ela quer. Ela fica esperando que que o mundo vá se adaptando ao que ela quer. Ela fica esperando que alguém dê dinheiro se ela não tiver, o tempo todo. Ela fica esperando que alguém resolva tudo por ela. Ela não se responsabiliza por isso. Ela fica esperando que chegue alguém, um salvador, que vai chegar e vai dar tudo para ela de graça, sem esforço nenhum. E para ela isso é quase que normal. O parasita tem esse funcionamento, tem essa tendência a viver dessa forma. E o parasita, ele acaba, por conta desse ritmo hipnótico, não é uma coisa consciente. O parasita não necessariamente é maldoso.
mas ele está ali muito puxando dos outros e sem fazer muito por si, nem pelos outros. E acaba não se preocupando também muito com os outros. O parasita acaba se preocupando muito consigo mesmo. E o que acontece? Às vezes o parasita ele diz coisas como: poxa, eu tô mal e o mundo precisa resolver os meus problemas. As pessoas, ele pensa coisas assim, as pessoas me devem. Ou simplesmente ele quer receber tudo de graça. Ah, eu estou aqui para receber, só receber. Irrita isso? É complicado, né? Me diz se irrita você, se você já viu alguém assim, se conhece alguém assim, se por acaso a pessoa que você ama às vezes parece um pouco com isso. E o que acontece? O parasita não sobrevive sozinho. Numa relação também ele não sobrevive sozinho. Esse funcionamento ele não se constrói, ele não se equilibra sozinho. É como se fosse um tripé, não tem uma perna, sozinho não, ele cai, não funciona. Então toda vez que você vê um parasita, olhe um pouquinho para o lado, olhe um pouquinho atrás. Você vai ver um hospedeiro. Tem um hospedeiro ali. Esse hospedeiro é uma pessoa que se comporta de uma forma complementar. É uma pessoa que só dá. Muitas vezes essa pessoa mal se permite receber. O hospedeiro, ele também às vezes se sente vítima, assim como o parasita, mas ele também se sente ressentido por ter feito demais. Quando eu vejo algum hospedeiro que chega, alguém que funciona como um hospedeiro, fala assim: Vitor, mas eu já faço tudo pelo alcoolista e ele bebe, meu Deus. Eu já estou desgastado, estou mal. Porque assim, é aquele que dá tirando de si, é aquele que dá esperando alguma coisa em troca. Muitas vezes até sabendo que o outro não vai dar nada em troca, ou porque ele não consegue dar naquele momento mesmo, ou porque ele não quer dar naquele momento. E o que acontece? O hospedeiro ele tende a sentir que o mundo é mau, que o mundo parasita ele. Ele fica mal quando ele olha alguém que funciona de uma forma parasitária. Ele pensa: meu Deus, e agora? Estou sendo parasita. Está tendo um parasita que está me perturbando. E agora? Aí o alcoolista começa a ficar insuportável e ele vai, às vezes, começa a procurar você para conversar, ou começa a procurar você para ser tudo do jeito dele, né? Aí ele vai lá, bebe a hora que quer e quer que você siga as coisas que ele vai fazer naquele dia. Ah, tem que ser do jeito dele, senão não dá. Senão ele provoca você. Senão ele reclama com você. Daí você começa a fazer. E o que sobra? Pouco, né? Aí você pode pensar: meu Deus, então não dá, Vitor. Poxa, mas se ele é um parasitão, se ele é um parasita, Vitor, como é que eu vou fazer ele parar de beber? Eu já estou cansado. Sabe qual que é o problema? É que, sabe quem é o vilão nessa história? Quem você acha que é o vilão dessa história? Pensa um pouquinho. Quem é o vilão dessa história? Sabe quem eu acho que é o vilão dessa história? Ninguém. Se você está procurando um vilão, você está com um bloqueio mental. Se você está procurando um vilão, você está com bloqueio mental. Vitor, meu Deus do céu, mas não é tão simples assim, porque eu sou codependente, eu sou um coitadinho. Olha, Vitor, é difícil, eu não estou dizendo que não é difícil. Eu sei que é difícil. Se não fosse difícil, não estava fazendo tanto conteúdo para te ajudar. Só que a questão é a seguinte: fica 30 vezes mais difícil quando você começa a se vitimizar e procurar um vilão. Ah, eu sou um coitadinho, não dá, não tem como. Você acaba virando o quê? Um parasita também. Ou um hospedeiro. Você acaba desequilibrando as coisas. Ah, o alcoolista é insuportável. Tudo bem. Insuportável no sentido de que ele não corresponde a necessidades que você tem, que podem ser genuínas, ok? É normal ter necessidades e é importante preservar suas necessidades e conseguir o que você precisa. Só que é o seguinte: essa é uma dinâmica hipnótica, essa é uma dinâmica inconsciente, essa é uma dinâmica que não é tão nítida assim, que você se coloca e te faz sofrer. Você se coloca em situações assim. E aí a primeira coisa que eu falo, não se vitimiza não. Beleza, boa, Adriana, é isso aí, a ideia é essa. Para você não entrar Só que quando você aponta alguém como um vilão,
você acaba sem querer também, né, se vitimizando. Então, para de procurar um vilão. Ah, ele é insuportável, Vitor. Ok. Você pode ter essa ideia, essa opinião e tá tudo bem. Esse não é o ponto. O ponto é que você precisa parar de procurar um vilão, porque senão você vai se colocar como vítima, incapaz e impotente. E aí você não anda. E se você não anda, pouca coisa anda. Né? Porque se a pessoa que você ama tem alcoolismo, é mais difícil ela tomar a iniciativa, né? E aí você vai ficar dependendo disso para viver bem? Ou para buscar uma mudança na sua família, na sua vida? É muito risco você fazer isso, né? Então, você é o seu maior inimigo e o seu maior aliado. Por isso você precisa aprender a se desenvolver, aprender a conquistar o que você quer de uma forma mais efetiva. Porque você é o seu maior bloqueio, por mais que o outro possa ser insuportável. E o que é mais útil? Ao invés de procurar quem é o culpado, quem não é, quem é o vilão, quem é o mocinho, tira isso, abre a cortina, ou fecha a cortina. Isso aqui não é teatro, isso aqui é a vida. Isso aqui não é um filme, isso aqui é a vida. Isso aqui não é um show, é a vida real. Na vida real não tem disso. É muito mais útil você avaliar e observar quais as causas e consequências de um comportamento, seu e do outro, ao invés de julgar e criticar. Porque o problema é a solução. O problema é a solução. Se existe um problema, ele também mostra. Se você parar para olhar o problema, você começa a olhar também o caminho para a solução. Porque para uma pessoa se colocar nessa situação, de ficar tolerando isso, tudo que o alcoolista faz de errado, tudo que ele faz de desagradável, ficar se colocando em situações insustentáveis, por que alguém faz isso? Porque existe um ganho secundário. Não é por mal. Ninguém quer sofrer. As pessoas querem ter mais prazer e menos dor na vida. Ninguém quer sofrer. Ninguém faz as coisas pensando, eu quero sofrer. Mas existe às vezes um ganho secundário. Porque, de alguma forma, as pessoas estão ganhando por seguir dessa forma. Elas estão ganhando. Se você continua alimentando um funcionamento parasitário no alcoolista que você ama, alguma coisa você está ganhando com isso. Ou você fica com menos medo, ou talvez essa pessoa fique dependente de você, ou talvez você realmente não saiba como lidar e fazer isso é o melhor que você consegue agora para se sentir mais seguro. Esse ganho secundário não necessariamente ele é perverso ou ruim, mas só para você observar que às vezes manter o jeito que você faz as coisas é o melhor que você está conseguindo agora, com o que você sabe hoje. E claro, você pode aprender mais para conseguir resultados melhores, mas sempre existe um ganho secundário em seguir como você está. E se a coisa não está andando, se não está evoluindo, algo precisa ser diferente. E aí o que eu vou te dizer? E esses comportamentos nem sempre são conscientes, né? Não no nível racional, é uma coisa muito mais emocional. As pessoas se colocam nisso por dinâmicas muito mais emocionais. E por isso que é tão importante, por isso que eu recomendo tanto que você comece a observar o seu próprio comportamento. Fazer uma avaliação crítica e gentil ao mesmo tempo. Crítica no sentido de você olhar e discriminar o que você faz, a natureza do que você faz, olhar um pouco mais profundo do que tem, do porquê você faz o que você faz. Olhar aquela parte menos bonita que tem na gente. E olhar também, mas com carinho, com compaixão consigo mesmo. Com um julgamento justo e produtivo, como um pai olha para uma criança que está crescendo. É assim que você precisa olhar para o que não está legal em você. E também é legal você observar o comportamento do alcoolista, do porquê que ele se comporta dessa forma. Porque se ele se comporta assim, isso está a serviço de alguma coisa. Você faz o que você faz porque é o melhor que você pode fazer hoje. Se você pudesse fazer melhor, você faria. Você não consegue fazer melhor ainda. Você pode se desenvolver e conseguir. E o alcoolista também ele faz o melhor que ele pode hoje. Claro, cada um, ele e você, todos nós, a maior parte das vezes a gente pode se esforçar mais, mas a gente está fazendo o melhor que a gente pode. A gente pode se motivar mais, a crescer mais. Mas é importante você começar observando o que está acontecendo. Vitor, como é que eu faço me diz então como é que eu faço para o meu filho parar de beber, para o meu esposo parar de beber? Cara, o destino é parar de beber. Agora, e a origem? Onde é que você está? Você precisa olhar onde é que você está, porque dependendo de onde você está, você tem que ir para a esquerda.
Dependendo de onde você está, tem que ir para a direita. Então tem que começar olhando de onde você está, que coisas você costuma fazer dentro desse relacionamento. Porque o jeito que você se relaciona causa um impacto, que alimenta uma dinâmica. E essa dinâmica vai se alimentando e pegando você de volta. Tá entendendo? Tanto que no curso ACA, os meus alunos têm técnicas de como trazer consciência para esses comportamentos e modificar eles, né? E eu estou falando aqui de conceitos muito antigos e fundamentais da lógica que rege o comportamento de qualquer ser humano. Vitor, mas isso não funciona para o alcoolista que eu amo, mas eu estou te falando de fundamentos. Os fundamentos que são aplicáveis a todos, que tem a ver com a natureza do comportamento humano. Por isso que é tão importante, eu estou puxando para esse lado, o alcoolista que você ama fica insuportável, começa a olhar o que acontece antes dele ficar insuportável, o que você faz enquanto ele fica insuportável, como é que você se comporta depois que ele fica insuportável. Tudo isso faz diferença, uma diferença massiva, e que te custa caro, e às vezes custa caro até para quem você ama, porque ninguém ganha numa relação de parasita e hospedeiro, ninguém ganha. Mas deixa eu simplificar isso de uma outra forma para tornar mais claro, para que até mais pessoas consigam entender. Imagina, a gente está falando aqui de mudança do comportamento humano. O objetivo é levar o alcoolista a mudar o comportamento dele, né? Você quer mudar o comportamento de uma outra pessoa. Vitor, como é que eu vou mudar o comportamento de uma pessoa que não quer mudar? Como é que eu vou mudar o comportamento de uma pessoa que é insuportável, Vitor? Eu já tentei falar, eu já tentei conversar, eu já tentei argumentar, eu já tentei não falar, eu já fiz de tudo, Vitor. Eu fiz de simpatia. Então agora eu vou te dar uma chave assim, que vai, saca essa. De uma forma muito simples eu vou te explicar um conceito que muitos psicólogos ou psiquiatras levam meses para entender. E eu vou explicar isso para você de uma forma muito simples. Mas eu preciso da sua atenção agora. Imagina que os comportamentos humanos são como uma emissora de televisão. Imagina uma emissora de televisão. Tem uma emissora de televisão. A pessoa é a emissora. O comportamento que a pessoa tem são os programas que estão na grade daquela emissora de televisão, né? Rede tal, rede ser humano, rede alcoolista, rede qualquer um, rede Vitor de televisão. Os comportamentos são como se fossem programas dentro dessa emissora. Uma pessoa, ela tem comportamentos variados, né? O alcoolista, ele liga muito, ele aciona muito aquele programa de beber. Aquele comportamento de beber, ele passa quase todo dia, ou ele passa todo final de semana, ou ele passa a cada 15 dias, mas ele passa uma maratona desse programa aí, e eu não quero mais ver esse programa. E aí, beleza, beber é o programa daquela emissora, né? O objetivo é que essa emissora pare de passar esse programa e mude a programação para tirar esse programa de beber. Beleza? Agora, beleza, a gente quer tirar esse programa de circulação, né? Por que uma emissora... Então, para entender como tirar, a gente precisa entender por que uma emissora mantém um programa na sua grade de programas, né? Na sua programação. Por que vai passar aquele programa? Porque para uma emissora de televisão sobreviver, ela precisa gerar lucro, pelo menos o suficiente para pagar os custos de operação. Então existe uma necessidade de manter programas que deem audiência. Porque uma emissora vai procurar lá a pesquisa do Ibope e vai ver, esse programa dá audiência? Se ele der audiência, ele continua acontecendo. Se ele não der audiência, a tendência é não funcionar muito bem, né? Ele precisa estar de olho, porque se ninguém assiste aquele programa, como é que a emissora vai sobreviver? Não sobrevive. Agora, uma sacada que a maior parte das pessoas não entende é que audiência é audiência. Não importa se a audiência é positiva ou negativa. A pesquisa do Ibope não vai lá avaliar se a pessoa está gostando do programa. Ela vai avaliar se o programa está dando audiência. Um programa com muita audiência é um programa de sucesso e ele vai continuar na grade. Não é mesmo? Por exemplo, quando você está assistindo um vídeo do YouTube, não sei se você sabia, mas se você marcar que você não gostou do vídeo, você está ajudando também.
Por quê? Audiência é audiência, não importa se é boa ou se é ruim, aquilo significa que aquilo é relevante, é importante. Então a emissora tende a ver aquilo como positivo. E o que acontece? Se a audiência é grande, aquele programa vai ser mantido. E o alcoolista é como se fosse a emissora e o comportamento de beber é como se fosse o programa. Se enquanto está passando o programa de beber, o alcoolista recebe audiência, ele recebe benefícios, ele recebe recompensas, ele recebe incentivos, a emissora vai entender que aquilo é positivo. Calma aí, a explicação tem que ir até o final. Tem gente já entendendo errado. Vai, segura aí, Inácio. Segura aí. Segura aí. Vamos ver se entendeu certo. Vamos lá. Ó, então, quando ele bebe, se ele estiver recebendo atenção, e não é só atenção, claro, isso aqui é uma metáfora, tá? O benefício de um ser humano é muito mais do que só audiência e atenção. Isso aqui é só uma metáfora. É só para você entender que o benefício de um ser humano é mais complexo, mas a metáfora é a audiência. Às vezes a atenção é recompensador para uma pessoa. Aí poderia dizer que a atenção, sim, é audiência. Agora, se o alcoolista ele bebe e começa a receber mais daquilo que ele gostaria, mais do que aquilo que ele quer, quando está bebendo, a tendência a repetir esse comportamento aumenta. Então, Vitor, mas ele vai atrás de mim quando ele está bebendo para a gente conversar, e daí eu fico atrás dele para a gente conversar e ele ter mais, para ele ver se ele bebe menos. Só que aí, nesse momento, você está recompensando esse programa e ele vai tender a reforçar mais ainda. Vitor, então a saída é eu tirar toda a audiência dessa emissora? Não. O que acontece quando uma emissora sempre funcionou um programa e ele começa a perder a audiência? Sempre funcionou. Começa a perder a audiência. Ele tende a quê? A emissora vai olhar e pensar, não, olha, a gente não teve audiência no programa passado, então vamos tirar do ar? Não. A emissora vai começar a ficar apelativa, vai começar a tentar fazer outras coisas, ou outras formas para conseguir de novo aquela audiência. E se ela receber atenção quando for apelativa, se a audiência subir quando for apelativa, a emissora vai entender que quanto mais apelativa ela for, mais ela vai conseguir o que ela quer. Ou o que ela precisa. Que a gente não está julgando o valor aqui, a gente está julgando a função. Aquilo que ela quer ou precisa. Só que é o seguinte, tirar toda a atenção da emissora, nunca mais eu vou assistir esse canal. O que vai acontecer? A emissora vai à falência. A emissora não vai mais existir, ou a emissora vai passar só aquele programa que ela tem mais confiança, que é o programa de beber. Então, só ignorar o alcoolista, só ignorar. Agora eu não vou mais falar com ele, não vou mais saber dessa pessoa. Então, ela vai apelar para os comportamentos mais difíceis, porque ela não está conseguindo ter o equilíbrio do resto da programação, que são comportamentos sóbrios. Tá entendendo? Então, a audiência é mais interessante nos momentos de sobriedade. E a audiência seja o que for. Às vezes eu vou te contar uma história, por exemplo. Uma mãe me enviou um e-mail um tempo atrás, contando que a filha, que já é adulta, que não mora com ela, que é uma filha adulta que já tem uma outra filha pequena, que é formada, pós-graduada e bebia demais. E aí essa mãe, sempre que falava com a filha no telefone, a filha xingava ela, a filha reclamava dela, a filha incomodava de toda forma assim. E a mãe fica muito frustrada. Vitor, olha só, ela me parasita, ela quer tudo de mim, como é que eu faço com essa situação? Me incomoda, ela me perturba. Aí fica dizendo que eu não sou uma boa mãe, que eu deveria ajudá-la, mas ela, poxa, ela não se esforça, não faz nada, ela só passa o tempo bebendo. Aí, mais uma vez, ela dizia, mas apesar disso tudo, Vitor, eu fico com pena e eu financio todo o álcool que a filha bebe. E depois fico irritada e ressentida de que minha filha não se interessa por parar de beber magicamente. A relação com a filha na sobriedade era uma droga, porque o ressentimento estava comendo solto. E aí, as vezes que mais conversavam era durante a sobriedade. E tudo continuava funcionando bem para a filha. A mãe cada vez mais distante,
porque já ficava ressentida, né? Ela levava para o pessoal sem perceber. Por não entender isso, essa mãe levava para o pessoal isso. Ela achava que a filha era egoísta, ela achava que a filha não se importava, ficava com medo. Poxa, o que aconteceu com a minha filha? Mas não é isso. É a dinâmica que estava acontecendo. E é claro que eu não estou dizendo para a filha passar fome. Claro que não. Isso só pioraria as coisas. Mas existem coisas que são suas e que precisam ser gerenciadas de forma inteligente e que vão te ajudar, por mais insuportável que o alcoolista fique quando ele beber, que é cuidar das suas coisas, cuidar das suas finanças, cuidar do seu tempo livre, cuidar daquilo que você faz ou não faz. Você não é obrigado a fazer tudo que o alcoolista quer. É interessante você facilitar várias coisas, mas não tudo. E aí o que vai acontecendo? Tudo que você tem de bom, e você tem muita coisa de bom, às vezes pode ser que você não perceba com clareza, mas você tem muita coisa valiosa. Tudo que você tem de bom pode ser usado para criar interesse em parar de beber. Tudo. Só que você precisa valorizar o que você tem. Se você não valoriza o que você tem, você entrega tudo de graça, você entrega tudo sem esforço nenhum da outra parte, você não ajuda ninguém e você não consegue evoluir também. Porque você vai ficar vazio, vazia. Então você precisa oferecer o seu valor ligado a comportamentos, por exemplo, que você concorde mais, ou coisas que você quer ver mais. Como por exemplo, Vitor, mas como lidar com quem fica embriagado todo dia? Aí você também tem que ir alimentando comportamentos de sobriedade. Alimentando o comportamento de sobriedade. Não aguentando tudo o tempo todo. Você precisa selecionar, você precisa reservar energia. Você não é infinito, ninguém é. Se você não preserva a sua energia, você não ajuda nem você, nem ninguém. Ah, e depois você vai ficar magoado ou magoada. Mas ele fica insuportável. Poxa, é o melhor que ele está podendo fazer agora. E o melhor que você pode fazer agora, para mudar isso, e é muito efetivo, é você se desenvolver para criar interesse também na mudança do outro. Sem abaixar a cabeça e se conformar que as coisas são assim. Porque senão você cai nesse rolo todo, né? E quando você não cuida de si, você acaba contando para si mesmo de que você é infeliz sempre só porque a pessoa bebe. E que essa pessoa é ingrata, que essa pessoa é ruim, você começa a enxergar ela como vilão. Isso é um raciocínio de escassez. Se você se coloca nessa, você acaba se colocando na mesma que ele. Com uma passividade que vai te atrapalhar, esperando que caia uma solução mágica do céu, esperando que chegue alguém e resolva todos os seus problemas também. E isso não vai te ajudar. E é por isso que eu digo que cuidar de si é importante para fazer quem você ama parar de beber. E tem gente que fala, Vitor, mas eu não tenho forças para fazer isso. Eu já estou cansada, Vitor, eu já não sei mais o que fazer. E eu vou te dizer, é porque você está cansado que você precisa fazer isso. É porque você está sem força que você precisa fazer isso. Porque a força, ela vem com a execução da forma certa. A força, ela vem com atitudes produtivas. A força vem quando o seu foco está na solução e não no problema. Quando você enxerga o problema, mas você foca na solução. Ele fica insuportável quando ele bebe. Ok, mas e agora? O que eu posso fazer para mudar isso? Ah, mas eu não sei o que fazer. Ok, mas e agora? Como é que eu posso aprender? Você está entendendo? Isso faz toda a diferença. Ok, mas o que eu preciso para aprender isso? Aí quanto tempo, quanta energia, o que eu preciso fazer para conseguir isso que eu quero? Tá entendendo? E tem gente, cuidado, tem gente que quando escuta esse atalho de você cuidar mais de você aprender, de você observar mais, escuta isso errado e pensa que a partir de agora, se o alcoolista fica insuportável, eu tenho que começar a ser agressivo com ele. Eu tenho que começar a não fazer mais nada por ele. Eu não vou mais dar nem R$1. Eu não vou fazer nada, porque esse parasita, de novo, olha como é fácil, se você ainda pensa assim, olha como é fácil se perder nesse raciocínio. De, meu Deus, mas eu não faço nada, eu faço tudo certo, o outro não se vira porque eu não tenho nada a ver com isso. Então eu vou começar, cada um com seus problemas. O que vai acontecer?
Você parar de observar a sua parcela de impacto na vida do outro também te trava. Você começar a tratar a pessoa de uma forma acusatória, como se fosse uma punição, também não é legal. Beleza, não vou mais ficar com essa pessoa enquanto ela estiver bebendo, naquele dia. Não sou obrigado a sair com ela quando ela vai encher a cara. Não é obrigado. Beleza, mas e aí? Você não precisa jogar na cara, você não precisa reclamar, você não precisa ofender para fazer isso. Porque se você ofender, se você reclamar, eu não te dou nem um centavo, seu sem vergonha. Não é essa a ideia. Porque se você faz isso, você vai ferir os outros programas dessa emissora, você vai ferir aquela parte da sobriedade, o lobo da sobriedade, vamos dizer assim, né? É como se dentro do alcoolista tivessem dois lobos. O lobo do alcoolismo e o lobo da sobriedade. Qual lobo você acha que vai crescer mais? Aquele que for mais alimentado. Então, não adianta só você tirar o alimento do lobo do alcoolismo sem alimentar o lobo da sobriedade. Certo? Então, a ideia não é você acusar o alcoolista nesses momentos que você não vai ficar com ele. Não é você ficar... A ideia é você perceber que assim, as atitudes do outro, elas te afetam. Mas elas precisam... O jeito que você demonstra isso precisa ser coerente com o que de fato acontece. Essa pessoa, ela perde mais do que você com o que ela faz. Essa precisa ser a percepção do alcoolista. Que ele perde mais do que você com o que ele faz. Porque se você fica só reclamando, pelo amor de Deus, você precisa parar de beber para ontem. Fica parecendo que o problema é seu e não do outro. E o seu problema pode ser que você não goste de coisas que essa pessoa faz quando ela bebe. E aí você pode não estar com ela nesses momentos, por exemplo. E selecionar outros momentos e se valorizar. Porque sempre que a gente tende a criticar o outro, xingar, gritar com o outro, é uma demonstração da nossa fraqueza. Sempre que a gente xinga, critica, se desespera ou ofende, é uma demonstração da nossa fraqueza. E tá tudo bem, a gente pode se fortalecer para conseguir as coisas de uma forma melhor. Porque ficar cobrando, enchendo o saco, diminui as chances que o outro faça o que você quer. Então você precisa se expressar de formas melhores, né? Expressar os seus sentimentos de forma mais clara. Não ficando neutro para o mundo. Agora beleza, Vitor, eu não quero ser nem parasita nem hospedeiro, vou ficar neutro. Não vou fazer nada. Não vou nem dar, nem receber, não vou fazer nada. Você também não evolui. Você também não evolui nisso. Então qual que é o melhor jeito de você, qual que é o jeito certo de você lidar com o alcoolista quando ele fica insuportável, quando ele bebe? É você começar fazendo um desafio, que eu vou propor para você agora um desafio. Que esse desafio você precisa olhar e depois desse vídeo, parar assim uns minutos e pensar sobre isso. Que é o seguinte, você precisa se responsabilizar pelo que você precisa. Você precisa se responsabilizar pelos seus sentimentos. Você precisa se responsabilizar pelo seu desenvolvimento. Você precisa, entendendo que você é responsável pelo que você faz e não é obrigado a fazer nada, você começa a perceber que os outros eles podem até ser gatilhos para o seu sofrimento. Mas quando você diz que alguém é insuportável, você está dizendo uma coisa a seu respeito e não do outro. Você está dizendo uma coisa a seu respeito e não do outro. Você pode achar alguma atitude insuportável, mas isso diz respeito a você e é você que tem responsabilidade pelo que você precisa. E é claro, entendendo que você tem responsabilidade por você e pelo que você sente, você também tem aí a responsabilidade por lidar com você mesmo, você mesma. E também responsabilidade pelo que você faz com a sua vida. Pela forma que você reage ao alcoolista que você ama. E aí, tendo essa responsabilidade, cabe a quem mudar isso. Porque se não for você, quem? E se não for agora, quando? E aí você precisa se dedicar com comprometimento com a sua vida para resolver os seus problemas. Vitor, eu fico sozinho no final de semana, ele ainda não parou de beber. Beleza,
Você não vai ficar dependendo da mudança dele para ficar minimamente bem. Tá sozinha, arruma uma companhia. Vitor, é fácil? Claro que não é. Tá deprimida? Procura um tratamento. Vitor, eu tô doente, procura um tratamento. Tô deprimida, beleza. Precisa de ajuda, beleza. Procura um tratamento para você. Depende financeiramente dele totalmente, e aí ele usa isso para te manipular. Procura uma fonte de renda, você sabia que dá? Pô, se você está assistindo uma live, você é capaz de assistir uma live na internet. Você tem domínio suficiente sobre uma ferramenta que pode te dar aprendizado e até uma profissão. Então isso faz diferença. Ele fica insuportável, poxa. Mas e aí, e você? Até para ele parar de fazer o que ele faz, até para ele parar de entrar nessa dinâmica e ficar tudo bem, você tem que estar na sua também, você tem que estar ligado, você tem que estar pronto para se comprometer. Não é questão de força de vontade. Vitor, não tem força de vontade. Não, força de vontade é o maior mito que existe. O que importa é o que você prioriza. É aquilo que é importante para você. Quanto tempo você gastou na sua vida aprendendo sobre como fazer quem você ama parar de beber da forma certa? Quanto tempo? Então, já que você não fez isso durante muito tempo, como é que você vai saber fazer isso direito? É uma questão de desenvolver isso, é uma questão de investir atenção nisso. É uma questão de começar a trabalhar para saber mais sobre isso, para desenvolver essas habilidades. E daí você quer que ele pare de beber? Legal, tem um caminho que leva a isso? Sim. Agora, você vai precisar fazer o quê? A sua parte, para ser parte da solução da sua vida. Para você fazer acontecer. Para você pegar todo o seu potencial e transformar em poder de mudar a sua vida. Ao invés de ficar pensando, o outro é insuportável, meu Deus, a minha vida é um sofrimento. Beleza, não tá fácil, não tá legal, tudo bem. Você tem todo o direito de lutar pelo que é importante para você, sem minimizar suas necessidades. Mas agora, o que você precisa é ter uma mentalidade abundante. O que é uma mentalidade abundante? Uma mentalidade abundante são pessoas que não só ajudam as pessoas intensamente, como também absorvem as coisas do mundo intensamente, dando mais do que recebem. O poder de dar mais do que receber é muito, muito incrível. Porque quanto mais você dá, sem se preocupar só em receber, mas também esperar receber. Dar mais do que receber, mas também esperar receber. Não é um parasita, não é um hospedeiro. Você dá muito, mas você também espera coisas do outro. Você dá muito, mas você também quer algumas coisas. Você também quer, por exemplo, respeito, dignidade, segurança financeira. Não é? Não é justo? E isso cabe a você, colocar essas barreiras e ao mesmo tempo, ter uma mentalidade abundante para buscar o seu crescimento e ter foco na solução daquilo que você precisa. Por mais desafiadora que tiver a situação. Está difícil? Ok, mas e agora? O que eu posso fazer? Porque o problema é a solução. Quanto mais você fugir dos problemas, mais problema você vai ter. Não tem como não ter problemas. Até é legal mudar essa ideia de problema para buscar uma outra forma de colocar isso. É um desafio, mas você é forte. Se você não é forte ainda, quanto mais você encarar as coisas, mais você vai ser forte. Isso qualquer pessoa pode desenvolver isso. Pequenas ações. Por exemplo, você está assistindo essa live agora, você está assistindo esse vídeo agora, você já está começando a colocar nutrientes na sua mente. Nutrientes para você já começando a nutrir a sua cabeça com coisas que vão te ajudar a chegar onde você quer. Né? Isso é um passo que vai te fortalecendo. Como é que você gasta o seu tempo? E se você se encontra hoje na abundância, a mentalidade abundante, ótimo. Mas não esqueça que é o seguinte, a abundância, ela exige um trabalho constante. Sempre que eu escuto alguém que fala assim, Vitor, mas ele bebe e eu tenho que mudar, sabe o que eu escuto? Eu escuto uma pessoa com uma mentalidade de escassez. Porque mudar é a coisa mais linda que existe. Mudar é maravilhoso. Mudar é você crescer para a vida e ter uma vida melhor. É você desenvolver mais quem você é para ter mais condições de buscar, para ter uma vida mais confortável. E quanto mais você, vamos dizer assim, se você quer ter uma vida fácil hoje,
As chances são de que você vai colher uma vida difícil amanhã. Ah, Vitor, mas a minha vida é difícil pelos problemas que eu tenho. Mas se você não estiver se esforçando para ser melhor, para que os seus problemas vão ficando menores, porque você aumenta a sua capacidade de resolver, você aumenta a capacidade de se cuidar, você vai desenvolvendo o seu emocional. E aí esses problemas vão ficando para trás e você também vai se sentindo melhor. E quanto mais difícil é a jornada hoje, mais fácil ela fica amanhã. Isso também vale para várias outras áreas, né? Alimentação, exercício. Então, Vitor, ele bebe e eu tenho que mudar? Não, você não tem que mudar. Você pode passar o resto da sua vida igualzinho. Pode passar o resto da sua vida. E eu tenho certeza que você consegue. Você aguenta muito, né? Parece que é uma das coisas que mais você aguenta na sua vida, talvez até você mais se orgulhe na vida, é de aguentar sofrimento. Sofrimento é o seu dia a dia, né? Sofrimento é normal para você. Então tá tudo certo continuar como tá. Então ele bebe, você tem que mudar? Não. Se você estiver bem assim, você pode passar o resto da sua vida assim. Mas ele bebe e você tem a oportunidade de usar esse veneno, essa situação difícil da sua vida, como um antídoto para você se tornar uma pessoa melhor, talvez do que você nunca teria sido se não tivesse vivido algo assim, com alguém que bebe e fica insuportável na sua vida, que te exige ser melhor, que te exige ser maior, que exige desenvolver as suas capacidades emocionais, de comunicação, te coloca numa situação que não tem escolha a não ser crescer ou sofrer. É duro, né? Mas quem escolhe crescer tem uma jornada linda pela frente. Certo? Então, eu vou te dizer uma coisa. Mentalidade de abundância é uma mentalidade que tem como valor a contribuição. Uma mentalidade de abundância, ela consegue receber dos outros. Mas ao mesmo tempo, ela tem prazer em dar. Ela tem prazer em ajudar, ela tem prazer em colaborar. E ela faz isso por prazer. Então esquece, Vitor, eu só fico nesse casamento pelos meus filhos. Coitado dos seus filhos que tem que aguentar isso e ainda levar a culpa. Coitado, que pena. Fico triste por eles. Vitor, mas é porque... Não tem, cara. Você é o senhor do seu destino. E se não você, quem? E se não agora, quando? Não é mesmo? Vitor, mas eu tenho que tratar ele bem mesmo ele fazendo tudo errado. Pequeno, pequeno, pequeno. Pequeno, pequeno, pequeno. Sabe o que é isso? Eu li um livro uma vez que dizia o seguinte, eu achei o máximo essa frase. Que ela olha o seguinte, quando você olha para os problemas da sua vida, você pensa nesses problemas numa escala de 0 a 10. 0 é um problema muito pequenininho. 10 é o maior problema que você consiga imaginar. Aí é o seguinte, se você olha, Vitor, mas não sei o que, eu tenho que tratar ele bem mesmo ele estando tudo errado. Respeito, dignidade, são coisas que eu acho que sim, que fala sobre você, mesmo que o outro esteja agindo errado. E aí esse livro dizia o seguinte, que quando você olha para um problema e ele é muito grande, você olha para esse problema e pensa, nossa, esse problema é muito grande, esse problema é 5, ele é 6 em 10, ele é 8 em 10. Isso é um sinal de que você é pequeno. Você é pequeno. Aí o problema que é 5, para você está enorme, porque você está 3. Então o que você precisa fazer? Nada, né? O que eu recomendo você fazer? Crescer. Aí você vai ser 8, o problema vai ser 5. Opa, já é menor. E aí você crescendo, esse problema fica menor. Né? Aí você, para fazer isso, o foco precisa estar onde? Na solução. Ele é insuportável, beleza? Beleza, ele não faz o que você quer, justo? E aí, como é que você vai fazer? Vai ficar se queixando, vai ficar reclamando, vai ficar aguentando isso até quando? Você pode ser a solução para parar de sofrer e para fazer quem você ama parar de beber. É fácil? Não é. Mas mais difícil do que você está vivendo, você acha que vai ser? Eu não acho. É que você está acostumado a sofrer. E às vezes até parar de sofrer é difícil. Porque quando você para de sofrer e para de ter a desculpa de que o outro é insuportável, você passa a não ter mais quem culpar pelo que não dá certo na sua vida. Mas cara, isso pode ser confortável, mas é horrível. Então,
deixe isso para trás. E escolha ser parte da solução. Você não é o problema, mas você pode ser parte da solução. E tudo aquilo que você olhar que é muito difícil, ai meu Deus, é muito difícil, olha para você e fala, pequeno, pequeno, pequeno. Estou sendo pequeno. Ah, é muito difícil, estou sendo pequeno. Eu preciso crescer. Estou sendo pequeno, preciso crescer. E aí olha como é que a sua cabeça vai indo, ó. É mentalidade de abundância, de crescimento. Isso contamina de uma forma muito brutal. Que você vai se nutrindo disso e vai contaminando também. Sacou? Então, a sacada aqui, quando o alcoolista fica insuportável, é o seguinte. É sentir que é ele quem perde por estar bebendo. Quando ele chegar embriagado, por exemplo, você pode chegar e falar algo assim para ele, ó, uma sacada aplicável aqui, para você começar a entender melhor. Olha, eu prefiro estar com você sóbrio, amanhã a gente conversa. E amanhã, beleza, esteja disponível para a conversa que você adiou. Porque isso demonstra também que você se importa com a pessoa e com outros programas da emissora. Então beleza, agora você bebeu, não é legal, não vou ficar com você agora. Eu não acho legal, não é que não é legal, eu não acho legal. Você pode achar legal, você não é obrigado a pensar como eu, mas eu sou parte da solução. E eu preciso cuidar da parte da solução. Porque se eu não cuido da parte da solução, ninguém cuida. Se não você, quem? Se não agora, quando? Então é o seguinte, não, ele bebeu, chegou querendo conversar com você, querendo desabafar, querendo reclamar, querendo te xingar. Amanhã a gente conversa. Vitor, ele não conversa comigo, ele fica bravo, ele reclama. Sai de cena. Busca uma forma de não recompensar nesses momentos. Vitor, mas olha, eu tenho medo. Pode ser perigoso isso. Aí você precisa de chamar alguém para te ajudar. Aí você precisa procurar ajuda especializada diretamente, por uma situação de risco. Não tem que viver com medo. Não tem que viver refém. Porque enquanto você for refém, você não vai conseguir libertar ninguém. Enquanto você for refém, você não consegue libertar ninguém. Então a primeira pessoa que precisa se libertar para ser parte da solução é você. Aí ele não quer conversar quando bebe, melhor. Quando bebe não é para ficar lá conversando, não é para ficar lá adulando. Ah, vou fazer janta porque ele chegou embriagado, vou fazer janta para ele comer porque ele não comeu o dia inteiro. Esse tipo de coisa, não vai rolar. Não vai rolar. Cada escolha é uma consequência. Não é por mal, mas aí a sobriedade mais interessante. Vitor, mas o diálogo é inexistente. Quando eu começo a falar, começam as brigas. Você não sabe falar. Você não sabe falar. Você não sabe falar. Aí sempre que você toca sempre num gatilho, aí ele também aciona você, aí o diálogo não existe mesmo. Então a dica que eu te dou hoje é o seguinte: começa a aplicar isso gradualmente. Começa fazendo devagar. Ó. Se você fica muito tempo quando a pessoa está bebendo, não faz isso de uma forma assim, eu vou humilhar ele quando ele está bebendo. Claro que não é essa a ideia. Cresça maior que isso, acima disso. Mas escolha uma pequena coisa para fazer, aplicável, para fazer o quanto antes. Sei lá, ele vai beber no sábado à noite, e aí ele te liga para você querendo conversar depois de beber. Não vai atender, não. Vai atender no dia seguinte, vai ligar no dia seguinte, mas nessa ligação não vai atender. Por quê? Porque você quer mudar os programas da emissora. Você quer tirar o Ibope dessa e colocar naquela. Senão você vai se ressentir e vai falar, meu Deus, vai brigar. Então, se protege, se preserva, vai fazer alguma coisa para você nesse momento, que faz tempo que você não faz, que eu tô sabendo. Vai, sei lá, vai cuidar de você, vai ouvir uma música, vai tomar um banho relaxante, vai fazer alguma coisa que você não faz tempo. Foca, tira a cabeça daquilo nessa noite e no outro dia você conversa sobre alguma coisa. Mas nesse momento não. Nesse momento você vai tirando. Nesse momento você vai mudando. Devagar, um pouco por vez. Porque se hoje você fica com ele muito, você vai limitando esse contato aos poucos, né?
Vai começando a dar desculpas. Não precisa toda vez falar, você está embriagado, não vou falar com você porque você está embriagado. Não precisa começar assim. Começa devagar. Começa dando uma desculpa. Não, eu não vi o celular. Não, eu estava fazendo a unha. Opa, nem vi o negócio aqui. Mas agora, domingo de manhã, vamos conversar. E principalmente se você está começando e não está dentro do programa ACA, você ainda não está dentro do curso ACA, começa devagar. Começa entendendo, sentindo o terreno, enquanto você vai se desenvolvendo. Tanta gente que precisa saber disso, vem comigo nessa, me ajuda nessa, né? Gostou desse programa? Então ajuda a emissora, né? Me incentiva, me mostra que você está comigo nessa, me mostra que a gente juntos é parte da solução. E chama outras pessoas, chama 2, 3 pessoas, amanhã liga para alguém, conversa, estou assistindo uma live que eu acho que você vai gostar. Alguém que você sabe que sofre por conta do alcoolismo de alguém que ama. Estou participando de umas lives de aquecimento aí que eu acho que vão ajudar muito. Conta para mim o seguinte, faz o seguinte, uma coisa legal para você fazer agora. Terminou essa live? Quando termina uma live como essa, cheia de conceito, cheia de ideia nova, eu falei sobre o parasitismo, sobre hospedeiros, eu falei sobre a mentalidade, eu falei sobre a natureza do comportamento humano, eu falei sobre a história daquela mãe que tinha filha que xingava ela. Eu falei para você sobre dicas de como falar com o alcoolista quando ele bebe. Eu falei para você, dei várias dicas de como mudar essa situação, né? Então é o seguinte, quando termina uma live assim com tanto conceito, a cabeça pode sair fervendo de ideias, né? Se ela não está saindo fervendo, para pensar um pouco nisso. Eu quero que você faça o seguinte, pega a minha última postagem da rede social que você estiver assistindo, Instagram, Facebook, YouTube, pega um vídeo lá, qualquer um meu, e escreve lá qual foi a sua maior sacada da live de hoje. O que você aprendeu? O que mais fixou na sua cabeça? Porque quando você se força a ir escrever isso e colocar lá num comentário de minha rede social, você vai trabalhar você vai amadurecer isso, você vai digerir isso na sua cabeça e vai fixar melhor. E além disso, você vai ajudar outras pessoas a ver uma sacada diferente, você vai conseguir ver sacadas de outras pessoas, né, que vão comentar também e vão dar outras perspectivas sobre essa live, que vai sair do ar agora. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no meu canal, clique em curtir se você curtiu, ou não curtir se você não curtiu, porque eu quero saber o que você está achando. Compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Deixa o seu comentário, a sua pergunta aqui, algum tema que você queira que eu fale mais. Comenta aqui embaixo. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau!